Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual vamos meditar hoje encontra-se em Hebreus, capítulo 5, versículos 5 a 10, que eu passo a ler agora. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois ele disse: "Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai." Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Hebreus foi escrito numa época em que muitos cristãos deixaram suas comunidades e voltaram para a antiga fé judaica, onde encontravam uma relativa segurança para suas vidas, porque estavam sendo perseguidos por confessarem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Por meio do nosso texto, estes cristãos são incentivados a manterem firmes a fé em Jesus Cristo e não voltar aos antigos caminhos, porque Jesus está, sim, presente em suas vidas. E para justificar esta confissão, para justificar que eles devem voltar para Cristo, Hebreus fala que Jesus Cristo foi gerado pelo próprio Deus para se tornar o grande sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um rei de Salém, que foi sacerdote, e ele inclusive abençoou Abraão. E como grande sacerdote, Jesus recebeu de Deus a missão de ser a salvação da humanidade, interceder diariamente, e não como os sacerdotes do templo faziam uma vez por ano, mas interceder diariamente pelos pecados da humanidade. Estar presente diariamente na vida de todas as pessoas, não deixar ninguém sozinho. Ser o único caminho que leva para Deus. Fazer as pessoas conhecerem o rosto compassivo de Deus, que se mistura aos sofrimentos das pessoas. Mostrar que ninguém mais sofre sozinhos e que eles não precisam voltar para a antiga religião, porque eles não estão sozinhos, não estão sofrendo sozinhos. Mas Deus está ali, presente, para fortalecer a luta pela vida plena.
aliviar as dores de todas as pessoas e se colocar à disposição diariamente para responder todas as perguntas, dúvidas, angústias e tristeza das pessoas. Jesus, meu amigo, foi escolhido, foi gerado por Deus para ser grande sacerdote, porque nos seus sofrimentos pelos quais ele passou, ele aprendeu a ser obediente a Deus, para desenvolver uma intimidade com Deus. Ele aprendeu a depender de Deus, para seguir o caminho que Deus lhe indicou, mesmo sabendo que este caminho lhe custaria a vida, para tomar decisões de acordo com a vontade do Pai, para manter diariamente um diálogo com Deus por meio de orações e súplicas. E muitas vezes, nessas orações, ele pedia para Deus cuidar dele. Lembram no Getsemane? Pai, afasta de mim esse cálice. São orações com súplicas e com lágrimas, onde ele desabafava, pedia orientação, dizia que estava cansado, abatido, angustiado. Ele orava pedindo que Deus estendesse a mão para ele poder exercer o seu ministério e cumprir a vontade de Deus, assim como Deus queria. Jesus, meu amigo, foi escolhido por Deus para ser o grande sacerdote, para se sacrificar de uma vez por todas. Ele não oferecia, como os sacerdotes do templo, sacrifício, mas ele era o sacrifício vivo. E esse sacrifício começou desde o seu nascimento. Toda a vida dele foi um sacrifício em favor da humanidade. Por isso, toda a sua vida, como um sacrifício, culminou em sua morte na cruz. Jesus, meu amigo e amiga, foi escolhido por Deus para ser o grande sacerdote, porque ele conhece profundamente a vida de cada um de nós. Ele sabe que muitas vezes estamos esmorecendo de tanto sofrimento. Ele sabe que muitas vezes somos presas fáceis de práticas religiosas que não fortalecem a nossa fé em Deus. Ele sabe que muitas vezes os conhecimentos bíblicos que nós temos perdem espaço para as nossas próprias opiniões e ideias. E ele sabe que muitas vezes preferimos andar pelos nossos próprios caminhos do que seguir o caminho que ele é. Que preferimos as nossas próprias ideias e pensamentos. Ele sabe que muitas vezes nos calamos diante das injustiças que abafam o amor, a paz e a vida digna. E mesmo assim, ele continua hoje ainda se sacrificando por nós. Ele continua hoje ainda intercedendo por nós. Por quê? Porque Deus disse: você é a salvação da humanidade. Jesus não sabe fazer nada diferente do que ser a salvação, do que ser o único Senhor e mediador entre nós e Deus.
Jesus, meu amigo e amiga, é o nosso sacerdote, o grande sacerdote, porque ele continua intercedendo por nós para mostrar a cada um de nós que ele, só ele é o caminho. Por isso, devemos permanecer firmes na confissão que nós aprendemos no ensino confirmatório, nas celebrações, na catequese, nos estudos bíblicos, na leitura da Bíblia, de que somente Ele, Jesus Cristo, que se sacrificou e continua se sacrificando por nós, deve ser o nosso único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e nós. Somente a Ele devemos toda a nossa honra. Somente a Ele devemos confessar os nossos pecados. Somente a Ele devemos buscar em nossos momentos de alegria, de angústia e de tristeza e também nos momentos de alegria. Somente nele vamos encontrar as respostas para as nossas perguntas, para as nossas angústias, para as nossas decepções, para as nossas tristezas, porque somente Ele vai nos responder, vai nos dar as respostas que acalmam o nosso coração e a nossa alma. Porque Ele é a luz que ilumina aquilo que está escuro em nós. Em Jesus, meu amigo e minha amiga, está o nosso jeito de ser, de agir, de falar e de pensar. Então, e para permanecermos firmes na confissão de que Jesus é o nosso único Senhor, Salvador e Mediador, precisamos, como Ele, ser obedientes a Deus, colocando sempre os ensinamentos e a palavra de Deus acima da nossa vontade, mostrar a fé na prática do amor, na prática da verdade para com os irmãos e irmãs, colocar nossas vidas nas mãos dele, deixar ele tomar conta de nós e não achar que nós somos autossuficientes. Nós não somos. Não seguir práticas religiosas que não nos mostram o Cristo que se doa, que sofre por nós, que intercede por nós. Obedientes, podemos entrar em contato pessoalmente com Deus. Colocar diante de Deus os nossos clamores e os nossos agradecimentos. Porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus. É o caminho, não existe outro caminho, só Ele. Para permanecermos firmes na confissão de que Jesus é o nosso único Senhor, Salvador e Mediador, precisamos também, como Jesus fez, dialogar diariamente com Deus em oração. E aí, meu amigo, não é preciso ter estudo para conversar com Deus. Não é preciso ser um pastor ou um padre para conversar com Deus. Porque todos nós sabemos conversar com Deus. Todos nós sabemos abrir o nosso coração para Deus.
Todos nós sabemos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, aquilo que nos atormenta e inquieta, assim como Jesus também viveu muitas vezes inquieto e precisou em lágrimas conversar com o Pai. Nós também podemos fazer isso. Quando você, meu amigo e minha amiga, não está mais aguentando, você acha o chão desmoronou, vai para o seu quarto, senta ou se ajoelha, abre esse seu coração para Ele. Olha, você terá respostas que ninguém jamais lhe deu. Experimente. Deus não nos deixa sem resposta. Ele nos responde. Ele tem um jeito somente dele de nos responder. Ore e você descobrirá. Certo? Então, orando, nós também pedimos orientação de Deus. Nós pedimos, Deus, como eu tenho que viver, como eu tenho que levar a minha vida. Orando, nós também intercedemos pelos irmãos que precisam de ajuda e agradecemos pelas bênçãos que recebemos. Quando oramos, nós estamos com isso mostrando que dependemos dele, de Deus. Então, sendo obedientes e orando, descobrimos que Deus é amor e não violência, que Ele é solidário e não ganancioso, que Ele é humano e humilde, tão humano, tão humilde, tão acessível para nos atender a hora que a gente conversar com Ele, para nos orientar, socorrer e nos levantar quando estivermos caídos. Descobrimos que Jesus continua se sacrificando por nós, que Ele continua se sacrificando em cada situação onde os seus ensinamentos e a sua palavra são usadas para enganar, onde a vida é abafada e violentada. Descobrimos que estamos sempre bem acompanhados e orientados, porque Jesus nos revela, como eu já disse lá na frente, o rosto compassivo de Deus e nos mostra que Deus sempre vem ao nosso encontro e se mistura conosco. Toma as nossas vidas em suas mãos. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode deixar seu comentário, compartilhar com quem você quiser. E mais uma vez eu faço a propaganda, eu tenho o meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Eu desejo a você e a sua família uma abençoada semana. E nós voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.